Uma celebração privada se transforma em uma catástrofe silenciosa, quando um marido poderoso ri junto com sua amante, enquanto sua esposa grávida perde tudo em um quarto de hospital no qual ele nunca entra. Ele pensa que a distância e o dinheiro apagarão a responsabilidade, mas não tem ideia do que desencadeou, porque esta história não termina com a dor, ela começa com ele. O que se segue é uma colisão entre o privilégio, o abandono e um pai que se recusa a deixar a verdade desaparecer. No momento em que a justiça começa a se mover, nada pode detê-la. Fique conosco a cada segundo, porque a prestação de contas chega rápido e chega com força. Conte-nos de onde você está nos ouvindo e que horas são aí para você. Deixe um comentário abaixo e junte-se à história. Edward Kane sentou-se confortavelmente em um salão privado reservado para um pequeno grupo de convidados. A iluminação era quente e favorecedora, projetada para fazer cada superfície brilhar suavemente. A música tocava em volume baixo, o suficiente para preencher o silêncio sem exigir atenção. Edward inclinou-se na direção de Vanessa Moore, sorrindo com facilidade, sua postura relaxada e sem reservas. Sua risada era natural, sem esforço, como se nada no mundo lhe pesasse naquele momento. Vanessa respondeu com a mesma leveza. Ela riu abertamente, inclinando a cabeça para Edward como se compartilhasse algo íntimo. Sua presença parecia tranquilizá-lo. Ele parecia plenamente presente no momento, absorvido pela conversa, pela atenção, pelo conforto de ser admirado. Ao seu redor, a noite transcorreu sem problemas, sem urgências, nem consequências. Edward não pronunciou o nome de Isabella Carter, não checou seu telefone, não havia sinal de que seus pensamentos viajassem além das paredes da sala. Qualquer um que o observasse teria assumido que este era exatamente o lugar onde ele queria estar, exatamente como pretendia passar sua noite. Ao mesmo tempo, em um quarto de hospital iluminado por luzes brancas e cruas, Isabella Carter jazia em uma cama estreita, seu corpo tenso pela dor. O quarto cheirava levemente a desinfetante. O ar parecia frio contra sua pele. Sua respiração era superficial e entrecortada, enquanto as contrações a invadiam sem aviso prévio. Ela pressionou as costas contra o colchão, tentando se estabilizar enquanto passava outra onda. O Dr. Ethan Brooks estava perto do equipamento de monitoramento. Com os olhos fixos na tela, posicionou-se perto o suficiente para reagir rapidamente, mas longe o suficiente para observar sem interferir desnecessariamente. Linhas eram traçadas pelo monitor, cada movimento com um significado. Sua expressão era tranquila, mas concentrada, o olhar de um homem que entendia que pequenas mudanças podiam ter graves implicações. Isabella virou levemente a cabeça, procurando no quarto como se esperasse que alguém aparecesse. Sua mão moveu-se instintivamente para o telefone que descansava na mesa auxiliar. Com dedos trêmulos, desbloqueou a tela e rolou até encontrar o nome de Edward. Pressionou para ligar e levou o telefone ao ouvido, ouvindo atentamente. O tom de chamada ressoou no quarto silencioso. Não houve resposta. Ela tentou novamente, segurando com mais força desta vez. A chamada voltou a tocar, sem resposta. Seu peito apertou, não apenas pela dor, mas pelo medo. Baixou o telefone, olhando para a tela por um breve momento antes de deixá-lo novamente. A enfermeira Linda Parker se aproximou, sentindo a angústia de Isabella. Colocou uma mão firme no antebraço de Isabella e falou em voz baixa e tranquilizadora. Suas palavras foram suaves, encorajando Isabella a se concentrar em sua respiração, a manter-se firme. Linda havia visto muitos pacientes em momentos como este.
Ela entendia a diferença entre a ansiedade rotineira e algo mais profundo. No monitor, a frequência cardíaca fetal começou a diminuir. O padrão mudou, perdendo a força que tinha momentos antes. O Dr. Brooks notou imediatamente. Sua postura mudou ao se inclinar mais perto da tela. Seus olhos seguiram a linha com atenção, sua mandíbula se apertando quase imperceptivelmente. Trocou um breve olhar com um membro da equipe médica. Ninguém falou em voz alta. As instruções foram dadas em voz baixa, com eficiência. A atmosfera no quarto mudou, tornando-se mais tensa, mais alerta, sem se tornar caótica. Do outro lado da cidade, Edward levantou sua taça enquanto alguém próximo fazia uma piada. Voltou a sorrir, a expressão fácil e despreocupada. Vanessa inclinou-se para mais perto, seu ombro roçando o braço dele. O telefone de Edward permaneceu intacto sobre a mesa, sua tela escura. Não o sentiu vibrar. Não notou as chamadas perdidas que o esperavam. De volta ao hospital, o som do monitor tornou-se mais uniforme. A variabilidade que uma vez indicava vida e resiliência começou a se achatar. O Dr. Brooks endireitou-se lentamente, respirando com comedimento. Aproximou-se de Isabela, seu rosto refletindo a seriedade do que estava vendo. Falou com calma, explicando que havia complicações. Suas palavras foram escolhidas cuidadosamente, pronunciadas com profissionalismo e contenção. Isabela ouviu, com os olhos muito abertos, buscando esperança em seu rosto. Seu coração batia com força, enquanto tentava compreender o que isso significava. Suas mãos apertaram fortemente o lençol. O tecido se retorcia sob seus dedos, enquanto sussurrava o nome de seu filho repetidamente. As lágrimas corriam por suas bochechas, mas ela não as enxugou. Sua atenção permaneceu fixa no monitor, desejando que os números mudassem. O quarto parecia suspenso no tempo. A enfermeira Linda Parker estava ao seu lado, em silêncio agora, sua presença uma forma tranquila de apoio. Ninguém se apressou. Ninguém falou desnecessariamente. As máquinas continuaram seu zumbido constante, indiferentes ao medo que preenchia o espaço. O Dr. Brooks finalmente disse o que já não podia ser adiado. Sua voz era suave, respeitosa e definitiva. O bebê não havia sobrevivido. Por um momento, Isabela não reagiu. As palavras pareciam distantes, irreais. Então, sua respiração travou bruscamente em seu peito. Um som escapou dela, que era mais um lamento quebrado do que um grito. Sua força a abandonou de golpe, e ela desabou contra os travesseiros. As lágrimas corriam pelo seu rosto enquanto olhava para cima, incapaz de focar em nada no quarto. Não houve um grito, nem um movimento dramático, apenas um silêncio profundo e avassalador que a envolveu enquanto a realidade se assentava. Na reunião privada, Edward voltou a rir. A música continuou. As taças foram reabastecidas. Vanessa sorriu, satisfeita e à vontade. Nada interrompeu o ritmo da noite. Nada exigiu sua atenção. No quarto do hospital, Isabela jazia imóvel sob as luzes brilhantes. Suas mãos permaneciam agarradas ao lençol, onde a vida havia existido momentos antes. A distância entre seu mundo e o de Edward parecia imensurável. Enquanto Edward sorria, uma vida escapava. Isabella Carter acordou lentamente, como se fosse arrastada de volta à consciência contra sua vontade. O quarto ao seu redor lhe pareceu desconhecido a princípio. Paredes pálidas, uma luz constante e o zumbido silencioso do equipamento hospitalar substituíram o caos da noite anterior. Por um breve momento, permaneceu imóvel, sua mente em branco, seu corpo pesado. Então a consciência retornou. Estava sozinha. A cama ao seu lado estava vazia. A cadeira perto da parede estava desocupada.
Não havia flores na mesa, nem bolsa, nem jaqueta, nem sinal de que alguém tivesse vindo ou ido embora durante a noite. O silêncio pressionou contra seus ouvidos até que pareceu físico. A mão de Isabela moveu-se instintivamente para seu estômago. O espaço sob sua palma parecia errado, vazio. Uma respiração aguda parou em seu peito, enquanto a compreensão a atingia novamente. Seus dedos tremeram, incapazes de se manterem firmes. Pressionou sua mão ali como se esperasse resistência, como se esperasse que a ausência fosse uma ilusão. Não era. Suas mãos começaram a tremer mais notavelmente. A sensação se espalhou por seus braços, descendo por sua coluna. Engoliu com dificuldade, tentando controlar, mas seu corpo já não lhe obedecia. As lágrimas brotaram em seus olhos, sem aviso prévio. Ainda não havia flores, nenhum cartão, nenhuma mensagem de Edward Kane. Isabela virou levemente a cabeça e olhou para a porta. Permanecia fechada. Ouviu passos, vozes, qualquer sinal de que alguém vinha por ela. Não aconteceu nada. O corredor além permanecia distante e silencioso. A enfermeira Linda Parker entrou alguns momentos depois, com movimentos suaves e deliberados. Parou ao ver Isabela acordada e lhe ofereceu um cumprimento suave. Linda verificou os monitores, ajustou o cobertor e depois fez a pergunta que Isabela sabia que viria. "Há alguém para quem devamos ligar por você?" perguntou Linda em voz baixa. Isabela olhou para ela, depois desviou o olhar. Balançou a cabeça negativamente uma vez. O movimento foi pequeno, mas firme. Linda não insistiu mais. Assentiu com compreensão e apoiou brevemente a mão na lateral da cama, em um gesto de apoio silencioso. Isabela voltou a pegar seu telefone. Seus dedos pairaram sobre a tela enquanto a desbloqueava. O nome de Edward continuava lá. Olhou fixamente por mais tempo desta vez, como se esperasse que desaparecesse por conta própria. As chamadas perdidas de antes continuavam sem resposta. Não havia novas mensagens, nenhuma desculpa, nenhuma explicação. A tela apagou enquanto ela baixava o telefone de volta para a cama. As memórias começaram a surgir, sem serem convidadas. Isabela lembrou a voz de Edward durante os primeiros meses de sua gravidez. Lembrou a forma como ele falava do futuro com certeza. Havia prometido estar lá. Havia dito que enfrentariam tudo juntos. Essas palavras retornaram agora com uma cruel clareza. O contraste entre essas promessas e sua realidade atual parecia insuportável. O quarto ao seu redor parecia mais frio, menor. Cada superfície refletia a verdade que ela havia tentado não reconhecer. Estava sozinha neste momento. A dor em seu peito inchou até que já não pôde contê-la. Um soluço escapou de seus lábios, cru e sem filtros. Outro seguiu, mais forte que o primeiro. Seus ombros tremeram enquanto as lágrimas caíam livremente agora, imparáveis. Enterrou o rosto no travesseiro, abafando o som. Mas a dor abriu caminho de qualquer maneira. Fora de seu quarto, a equipe do hospital movia-se em silêncio. Falavam em voz baixa. Uma enfermeira passou e olhou brevemente, com uma expressão suave de simpatia. Ninguém interrompeu. Todos pareciam entender que este era um momento que não podia ser apressado nem consertado. O médico, Ethan Brooks, estava de pé em uma mesa próxima, revisando a papelada. Sua postura era profissional, seus movimentos precisos. Registrou os detalhes cuidadosamente, anotando horários, observações e conclusões. Cada entrada era factual, sem emoções e necessária. A linguagem clínica contrastava bruscamente com a devastação que se desenrolava a apenas alguns passos. Isabela o observou de sua cama,
sua visão embaçada pelas lágrimas. Ela entendeu o que esses papéis representavam. Eram a prova. Eram definitivos. Quando o Dr. Brooks se aproximou dela mais tarde, trazia um único documento. Explicou seu propósito com calma, respeitosamente. Isabela ouviu sem interromper, sua mente lutando para acompanhar o ritmo. Quando ele lhe entregou o papel que confirmava a perda de seu filho, seus dedos vacilaram antes de pegá-lo. O peso da página pareceu mais pesado do que deveria ser. Olhou fixamente para as palavras, sem lê-las por completo. Ver a perda reconhecida por escrito tornou impossível negá-la. Isso não era um pesadelo do qual pudesse acordar. Isso era agora parte de sua vida. Enquanto o Dr. Brooks se afastava, Isabela baixou o papel para seu colo. O quarto voltou a parecer insuportavelmente silencioso. Olhou ao redor mais uma vez, procurando qualquer sinal de Edward. Ainda não havia nada. A compreensão se assentou lentamente, afundando mais a cada segundo que passava. Edward não tinha vindo, não tinha ligado, não tinha enviado ninguém em seu lugar. A ausência não foi acidental. Foi uma escolha. Isabela sentiu que algo dentro dela se fraturava. A dor já não era singular. Sobrepunha-se, uma perda descansando sobre outra. Havia perdido seu filho. Havia perdido a pessoa que acreditava que estaria ao seu lado no pior momento de sua vida. Sua respiração tornou-se irregular, enquanto o peso de tudo pairava. Fechou os olhos, tentando escapar do quarto, da cama, do silêncio. Mas não havia nenhum outro lugar para ir. Depois de um longo momento, Isabela voltou a pegar seu telefone. Desta vez, não rolou até o nome de Edward. Seus dedos moveram-se com determinação, enquanto selecionava outro contato. Robert Carter. Sua mão tremeu ao pressionar para ligar. A linha tocou. Isabela segurava o telefone com força, sua outra mão agarrando o cobertor como se ancorasse a si mesma. Quando a chamada conectou, não falou de imediato. Sua respiração falhou, e então sua voz quebrou ao dizer o nome de seu pai. O som da voz de Robert Carter do outro lado era firme, preocupado. Isabela não conseguia formar frases completas. Não precisava. Seus soluços diziam o suficiente. Enquanto falava, enquanto chorava, algo mudou. A dor permaneceu, mas já não estava contida completamente dentro dela. A chamada estendeu-se para fora, além dos muros do hospital, arrastando Robert Carter para o que havia acontecido. No momento em que a chamada se conectou, a história se moveu além de Isabela sozinha. Edward Kane soube da notícia sem cerimônia. A mensagem chegou em silêncio, entregue através de uma breve ligação que interrompeu o murmúrio da conversa ao seu redor. Afastou-se, ouviu e disse muito pouco em resposta. Não houve comoção visível, nenhuma pausa que sugerisse que o peso do que estava ouvindo havia se assentado. Quando a chamada terminou, guardou o telefone no bolso e voltou para onde Vanessa Moore o esperava. Sua reação foi comedida e distante. Não fez perguntas. Não pediu detalhes. Não indicou nenhuma urgência em ir embora. As palavras que acabara de ouvir não alteraram sua postura nem sua expressão. Para os que estavam perto, parecia inalterado. Vanessa notou a mudança em sua atenção e perguntou o que havia acontecido. Edward respondeu com simplicidade, como se compartilhasse um inconveniente em vez de uma perda. A resposta de Vanessa foi imediata e desdenhosa. Franziu a testa, não com pena, mas com irritação. Para ela, a situação representava uma complicação, algo que ameaçava interromper a noite que estavam desfrutando. Edward não desafiou a reação dela. Assentiu levemente e permaneceu onde estava. A ideia de voltar ao hospital não surgiu na conversa. Em vez disso, continuaram sentados juntos,
sua atenção redirecionada novamente para a sala, a música e a atmosfera que haviam estado cultivando. O tempo passou. Edward permaneceu ao lado de Vanessa. Pediu outra bebida. Interagiu com as pessoas ao seu redor. A noite transcorreu conforme o planejado. Quando o assunto ressurgiu, Edward enquadrou o ocorrido em termos distanciados. Falou sobre o destino, sobre circunstâncias fora de controle. Sua linguagem despojou o evento de responsabilidade pessoal. Sugeriu que essas coisas aconteciam, que a vida seguia em frente, que lamentar pelo passado não servia de nada. A perda tornou-se um conceito abstrato, distante e contido. Para Edward, o assunto estava encerrado. Pertencia ao que já havia acontecido e, portanto, não exigia mais atenção. O futuro, tal como ele o via, permanecia intacto. Imagens da noite começaram a aparecer online. As fotos capturavam Edward sorrindo, Vanessa apoiada confortavelmente ao seu lado, o brilho quente do local cercando-os. Breves clipes mostravam risadas, movimento e descontração. O conteúdo se propagou rapidamente, compartilhado sem contexto, desvinculado da realidade que se desenrolava em outro lugar. O contraste entre essas imagens e o quarto do hospital onde jazia Isabella Carter não passou despercebido. Os comentários se acumularam. Os observadores reagiram com confusão, depois com raiva. A disparidade era impossível de ignorar. Um homem celebrando enquanto sua esposa lamentava uma perda provocou uma resposta que se intensificava a cada republicação. Isabella soube das imagens mais tarde naquela noite. Viu-as em seu telefone, cada foto ferindo mais profundamente que a anterior. Edward não estava a caminho, não estava atrasado, não estava inconsciente. Estava escolhendo estar em outro lugar. A compreensão a atingiu com uma fria clareza. Edward não vinha. Olhou fixamente para a tela por um longo momento. Depois, deixou o telefone de lado. Seu corpo ficou rígido à medida que a compreensão se apoderava dela. Esta não era uma ausência causada por confusão ou distância. Era deliberada. A decepção a esvaziou, deixando-a insensível. O Dr. Ethan Brooks continuou seu trabalho por perto. Completou seu relatório cuidadosamente, revisando cada detalhe antes de finalizá-lo. Suas notas documentaram a sequência de eventos com precisão. Os horários foram registrados com exatidão. As observações eram claras. O relatório refletiu o ocorrido sem especulação nem emoção. Em seu resumo, o Dr. Brooks assinalou o período crítico durante o qual o apoio médico e a presença familiar estiveram ausentes. A documentação não fez acusações, mas os fatos falavam claramente. A linha do tempo estabeleceu quando Isabella esteve sozinha e quando a intervenção foi atrasada. O relatório foi finalizado e inserido no histórico do hospital. Existia como um relato neutro, mas suas implicações eram significativas. O que Edward tratou como um inconveniente agora estava preservado como evidência. À medida que a noite avançava, a reação online se intensificou. Os espectadores conectaram o momento das imagens com a perda reportada. A raiva se aguçou. A justa posição tornou-se um ponto de foco, um símbolo de desprezo que ressoou além dos indivíduos envolvidos. Edward notou a mudança de tom mais tarde, quando seu telefone começou a vibrar com notificações. Olhou para a tela, rolou brevemente e o descartou. A crítica não o preocupou o suficiente para incitá-lo a agir. Permaneceu convencido de que o assunto passaria. Vanessa sugeriu que fossem embora mais cedo, não por preocupação, mas para evitar a tensão indesejada. Edward concordou. Saíram juntos, suas expressões compostas. A noite terminou sem reconhecimento do que havia sido perdido. De volta ao hospital, Isabella jazia em silêncio. Não chorou. Não falou.
As imagens que havia visto se reproduziram em sua mente, substituindo qualquer incerteza restante com certeza. Edward não estava com ela porque não queria estar. O relatório do Dr. Brooks avançou através do sistema. Chegou aos departamentos apropriados. Cada passo formalizou o registro. O que começou como um documento clínico ganhou peso à medida que se cruzava com o contexto mais amplo. A indiferença que Edward mostrou já não se limitava à percepção pessoal. Agora era rastreável, documentada e alinhada com uma linha do tempo específica. Suas escolhas, antes privadas, haviam se tornado observáveis. Quando o relatório foi revisado, a base para uma ação posterior já estava estabelecida. A perda havia sido registrada. A ausência havia sido anotada. A sequência de eventos havia sido estabelecida. Edward permaneceu alheio à rapidez com que a situação estava mudando. Ele acreditava que a noite havia terminado sem consequência. Ele acreditava que o assunto pertencia ao passado. O relatório não compartilhava dessa crença. À medida que a documentação avançava, criou um caminho que se estendia além dos muros do hospital. Os fatos, uma vez reunidos, apontavam para a responsabilidade. O relatório médico abriu a porta para o que viria a seguir. Robert Carter recebeu a ligação em seu escritório no final da tarde. O prédio havia ficado silencioso. O tipo de silêncio que se instalava apenas depois que uma longa jornada de trabalho havia terminado por completo. Ele havia ficado revisando papelada que já não exigia urgência quando o telefone tocou. O número era desconhecido, mas algo no momento o obrigou a atender sem hesitar. A voz do outro lado da linha era profissional e controlada. Apresentou-se e explicou a situação diretamente. Isabella Carter havia sido internada no hospital. Havia tido complicações durante o parto. A gravidez havia terminado em perda. Robert não respondeu de imediato. Sua mão apertou o telefone enquanto as palavras o alcançavam uma a uma. A sala pareceu recuar, as paredes e o teto perdendo definição, enquanto sua atenção se reduzia a um único pensamento. Sua filha, sua neta, perdidas. Durante vários segundos não disse nada. Fechou os olhos e respirou fundo, obrigando-se a permanecer firme. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, mas clara. Fez uma pergunta, precisa e contida. Onde estava Edward Kane? A resposta chegou rapidamente e não trouxe consolo. Edward não tinha estado presente no hospital. Não tinha chegado durante a emergência. Não tinha havido comunicação por parte dele. Essa informação atingiu Robert mais forte que a notícia da perda em si mesma. Sua mandíbula se tensou enquanto a raiva surgia sob a dor. Terminou a ligação cortesmente. Depois, baixou o telefone na mesa e olhou fixamente para ele durante um longo momento. Robert levantou-se. Pegou seu casaco e suas chaves sem demora. Seus movimentos eram deliberados, controlados pelo hábito e disciplina forjados durante décadas. Saiu do escritório e caminhou pelo corredor vazio, seus passos ecoando suavemente contra o chão. Lá fora, o ar noturno parecia cortante enquanto entrava em seu carro e dirigia para o hospital. A cidade passou rapidamente em um borrão de luzes e cruzamentos. Robert manteve seus olhos na estrada, mas seus pensamentos estavam fixos em outra parte. Reproduziu a conversa em sua mente, a ausência de Edward pesando mais a cada milha. Quando chegou ao hospital, a entrada estava tranquila. Algumas pessoas estavam sentadas em silêncio na sala de espera. Robert se identificou e perguntou por sua filha. Os membros da equipe reconheceram seu nome e o dirigiram sem demora. Isabella estava em um quarto privado no final do corredor. Robert parou brevemente em frente à porta antes de entrar. Quando entrou, a visão dela o atingiu com uma força inesperada.
Parecia frágil, menor do que ele lembrava. Seus ombros estavam encolhidos, suas mãos repousavam languidamente em seu colo. Seu rosto estava pálido, seus olhos distantes, como se ainda estivesse em algum lugar longe do quarto. Robert cruzou o espaço entre eles em silêncio e a abraçou. Não falou, não fez perguntas. Simplesmente a segurou, pressionando-a suavemente contra ele. Isabela apoiou-se no abraço. Seu corpo tremia enquanto a emoção rompia a dormência que vinha contendo. Permaneceram assim por um longo momento. Não eram necessárias palavras. A perda foi compreendida sem explicação. Quando Isabela se afastou, seus olhos encontraram os dele. Não havia raiva ali, apenas exaustão e tristeza. Robert a sentiu uma vez, reconhecendo tudo o que ela não podia se atrever a dizer. O Dr. Ethan Brooks entrou pouco depois. Apresentou-se com calma e explicou o que havia acontecido em termos claros e factuais. Seu tom era profissional, mas respeitoso. Entregou a Robert o prontuário médico e resumiu os pontos críticos. Robert aceitou o prontuário e o revisou cuidadosamente. Leu cada linha. Anotou os horários registrados, as observações, as conclusões. Quando seus olhos chegaram à seção que detalhava a ausência do marido durante o período crítico, ele parou. A omissão era clara. Robert levantou a vista e fez várias perguntas precisas. Não perguntou sobre possibilidades médicas ou resultados alternativos. Perguntou sobre o momento, sobre a presença, sobre quando Isabela havia estado sozinha. O Dr. Brooks respondeu a cada pergunta diretamente, sem hesitar. O padrão era inconfundível. Enquanto Robert fechava o prontuário, algo mudou dentro dele. A dor não desapareceu, mas se transformou. Endureceu em resolução. Isso já não era apenas uma tragédia familiar. Era uma falha de responsabilidade. Robert afastou-se da cabeceira da cama e fez uma ligação. O detetive Daniel Moore atendeu rapidamente. Robert se identificou e descreveu a situação concisamente. Solicitou uma revisão legal imediata das circunstâncias que cercavam a perda, incluindo a ausência documentada e o cronograma registrado no relatório médico. Daniel reconheceu a solicitação sem questionar. Concordou em iniciar a revisão imediatamente. Com essa ligação, uma sequência de ações foi posta em movimento. Procedimentos foram iniciados, registros foram sinalizados. O que estava confinado a um quarto de hospital começou a se mover através dos canais formais que Robert conhecia bem. À medida que a noite continuava, a atmosfera ao redor do hospital mudou sutilmente. Os membros da equipe tornaram-se mais alertas. As conversas se silenciaram. A presença de supervisão foi sentida, embora não fosse discutida abertamente. Lá fora, a atenção da mídia começou a se concentrar. A conexão entre a perda e as imagens que circulavam online havia chamado a atenção. Perguntas eram feitas, nomes eram vinculados. A história estava começando a ir além da dor privada. Robert retornou ao lado de Isabela antes de ir embora. Disse-lhe que ele cuidaria do que viesse a seguir. Sua voz era firme e segura. Isabela assentiu, extraindo força de sua calma e segurança. Antes de sair do quarto, Robert deu uma última olhada no prontuário médico. Os fatos eram claros. A ausência estava documentada. Não havia ambiguidade. Saiu do hospital com um único objetivo. Robert Carter já não agia apenas como um pai aflito. Havia tomado uma decisão. Iba enfrentar Edward Kane diretamente. Robert Carter encontrou Edward Kane ao anoitecer, em uma sessão privada de um local de luxo reservada para investidores e convidados. O ambiente era polido e controlado, projetado para projetar calma e exclusividade. Edward
estava de pé junto a uma mesa alta, com uma postura segura e uma expressão serena. Vanessa Moore estava ao seu lado, perto o suficiente para indicar alinhamento, alerta o suficiente para reagir. Várias pessoas estavam presentes no espaço circundante, sem fazer parte da conversa, mas perto o suficiente para perceber seu peso. Robert aproximou-se sem pressa. Não se anunciou. Não interrompeu com força. Quando falou, dirigiu-se diretamente a Edward, usando seu nome completo. Não houve saudação. Não houve cortesia. Suas primeiras palavras foram uma pergunta, clara e concisa, sobre a responsabilidade. Perguntou a Edward se entendia o que havia perdido e o que sua ausência significava no momento em que mais importava. Edward respondeu lentamente. Não negou a perda, mas a enquadrou na distância. Falou sobre circunstâncias e o momento. Falou sobre como os eventos se desenrolaram fora de controle. Sua explicação evitou o reconhecimento direto. Cada frase se afastava da responsabilidade pessoal. Sua voz permaneceu uniforme, praticada e cautelosa. Vanessa interveio antes que Edward terminasse. Não esperou ser convidada. Seu tom era cortante, sua postura assertiva. Questionou por que Robert os estava confrontando em público. Implicou que o passado deveria permanecer fechado e que a dor não justificava a acusação. Suas palavras carregavam um desafio mais do que uma defesa. Queria uma reação. Robert não lhe respondeu imediatamente. Manteve sua atenção em Edward, observando como sua expressão mudava sob pressão. A contenção de Robert foi intencional. Não levantou a voz, não refletiu a tensão. Permitiu que Edward continuasse falando, para preencher o espaço com explicações e evasivas. Quando Robert falou novamente, sua voz era mais baixa. Mencionou Isabela pelo nome. Não descreveu sua dor nem sua condição. Não relatou o hospital, nem os detalhes médicos. Apenas falou da perda, claramente e sem emoção. O efeito foi imediato. A postura de Edward mudou. Sua mandíbula se tensou. Sua confiança vacilou, breve mas visivelmente. A atmosfera na sala mudou. As conversas próximas desaceleraram. Depois pararam. As pessoas começaram a prestar atenção, sem olhar abertamente. O silêncio tornou-se mais pesado. Ninguém interveio. Ninguém tentou interromper. Robert continuou. Falou de responsabilidade não como uma acusação, mas como um fato. Explicou que a ausência durante um momento crítico não é neutra. Falou sobre escolhas e consequências, sobre como as ações deixam marcas, mesmo quando as intenções são negadas. Suas palavras foram medidas, deliberadas e precisas. Edward reagiu com desconforto, mudou sua postura e respondeu na defensiva. Insistiu que não havia intenção de abandonar. Alegou um mal-entendido. Tentou reduzir a gravidade do momento enquadrando-o como uma desgraça, em vez de um fracasso. Sua voz denotava irritação, não remorso. Vanessa reforçou sua postura. Falou de novo, com mais força desta vez. Descartou a perda como trágica, mas inevitável. Implicou que ninguém tinha culpa. Seu tom endureceu. Suas palavras passaram da defesa para a provocação. Queria afirmar seu domínio sobre a narrativa. Robert manteve-se sereno. Não respondeu emocionalmente. Permitiu que as palavras surtissem efeito. Depois, emitiu um aviso. Não foi barulhento, não foi dramático. Falou com calma sobre as consequências, sobre a prestação de contas e sobre como certas linhas, uma vez cruzadas, não podem ser desfeitas. Não ameaçou. Informou. Edward descartou o aviso. Riu brevemente, sem humor. Acusou Robert de exagero. Implicou que a dor havia nublado o julgamento. Falou como alguém acostumado ao controle,
confiante de que nada imediato aconteceria. Sua arrogância aflorou claramente. A tensão se intensificou. As pessoas ao redor emudeceram. Cada movimento se sentiu amplificado. O quarto pareceu se contrair ao redor do confronto. Ninguém falou. Ninguém se aproximou. Robert falou de novo, brevemente. Lembrou a Edward que os avisos nem sempre se repetem. Explicou que algumas consequências não se anunciam até que chegam. Suas palavras foram finais. Não elaborou. Edward respondeu com irritação visível. Descartou a declaração. Tratou-a como retórica vazia. Sua confiança retornou, construída sobre o hábito mais do que sobre a certeza. Vanessa permaneceu rígida ao seu lado, sua confiança anterior começando a vacilar. O limite foi ultrapassado. Robert não deu um passo à frente. Não deu um passo atrás. Não foi embora. Ficou quieto, sua presença inabalável. Sua expressão mudou, não explosivamente, mas decisivamente. A calma não se desvaneceu. Comprimiu-se em algo mais duro, mais afiado. O quarto parecia pesado. Vanessa parou de falar. Seus olhos moveram-se entre os dois homens. A postura de Edward ficou rígida. Sua confiança vacilou. Percebeu a mudança, mas ainda não entendia seu significado. Ninguém interveio. Ninguém tentou aliviar a tensão. O confronto não se resolveu. Não terminou. Permaneceu suspenso, carregado e perigoso. Robert manteve sua posição. A raiva de um pai, contida por muito tempo, chegou ao seu limite. Não explodiu para fora. Acumulou-se para dentro, focada e controlada. O silêncio tornou-se opressivo. O peso do que estava por vir se assentou no espaço. O confronto já não era sobre palavras. Era sobre o que viria a seguir. A raiva de um pai se acendeu. Robert Carter agiu sem hesitar. No momento em que a tensão atingiu seu ponto de ruptura, sua mão moveu-se e agarrou o colarinho da jaqueta de Edward Kane com força controlada. Não foi um gesto imprudente impulsionado pela raiva, mas uma ação deliberada baseada na autoridade. O corpo de Edward se tensou instantaneamente. O salão reagiu em uníssono. As conversas foram cortadas no meio da frase. As cadeiras rasparam suavemente contra o chão, enquanto as pessoas recuavam chocadas. Robert falou com clareza e de maneira uniforme. Identificou-se pelo nome e anunciou formalmente sua autoridade como chefe de polícia. A declaração cortou o espaço com um peso inconfundível. Não havia lugar para confusão ou desafio. A mudança de poder foi imediata e absoluta. Vanessa Moore ficou imóvel. Sua postura confiante desmoronou em pânico visível. Seus olhos se arregalaram enquanto o significado das palavras de Robert se assentava. Deu um passo para trás, distanciando-se instintivamente de Edward, com as mãos trêmulas enquanto tentava falar. As palavras saíram apressadas e instáveis, despojadas da arrogância que havia mostrado momentos antes. Robert deu ordens precisas aos policiais postados perto. Suas instruções foram curtas, profissionais e definitivas. A resposta foi instantânea. Pessoal uniformizado avançou com eficiência treinada. Edward foi imobilizado sem cerimônia. Seus braços foram segurados atrás das costas, enquanto sua resistência se desvanecia em uma incredulidade atônita. As algemas fecharam-se ao redor dos pulsos de Edward com um estalo metálico agudo. O som se espalhou pela sala e permaneceu mais tempo do que o esperado. O rosto de Edward passou pela incredulidade, raiva e confusão em rápida sucessão. Sua autoridade, antes inquestionável, evaporou em segundos. Tentou falar, protestar, afirmar o controle, mas suas palavras lhe falharam. Nada do que disse importava mais. As testemunhas permaneceram imóveis, observando cada movimento.
Alguns levantaram seus telefones com cautela, capturando a cena enquanto ela se desenrolava. Outros permaneceram imóveis, conscientes de que estavam presenciando um momento que logo dominaria a conversa pública. Ninguém interveio. Ninguém questionou a legalidade do que estava acontecendo. O detetive Daniel Moore chegou pouco depois e tomou o controle imediato da cena. Confirmou a autoridade de Robert, coordenou os policiais e assegurou que cada passo seguisse o protocolo. A prisão passou sem problemas do confronto para a aplicação formal da lei. Edward foi escoltado para a frente. Sua postura era rígida, seus passos restritos. A confiança que uma vez o definiu havia desaparecido. Evitou o contato visual, sua expressão vazia enquanto era guiado através da multidão atônita. Cada passo reforçava a realidade de seu colapso. Vanessa foi informada de que seria intimada para interrogatório. A declaração foi entregue com calma, mas com firmeza. Reagiu com incredulidade, sua voz subindo enquanto tentava se distanciar da responsabilidade. Suas objeções foram anotadas, mas não tiveram peso. O processo havia começado e ela agora fazia parte dele. As notícias da prisão se propagaram rapidamente. Fotos e vídeos apareceram online em questão de minutos. O contraste entre a imagem pública de Edward e sua condição atual acendeu uma reação imediata. As manchetes se formaram rapidamente, impulsionadas pela comoção e indignação. A narrativa escapou ao controle. A queda de Edward foi documentada de todos os ângulos. Sua postura restrita, seu olhar baixo, a perda visível de poder tornaram-se um registro permanente. As imagens não exigiam explicação. Falavam por si mesmas. No hospital, Isabella Carter recebeu a notícia em silêncio. A informação foi entregue com cuidado e contenção. Ouviu sem interrupção, seu rosto calmo, mas exausto. Fechou os olhos brevemente, absorvendo a confirmação. A prisão não trouxe alívio, mas trouxe reconhecimento. A prisão marcou o início oficial de uma investigação mais ampla. A evidência foi registrada. Os depoimentos foram agendados. Os prazos foram estabelecidos. A maquinaria da prestação de contas começou a avançar, com um impulso que não podia ser revertido. Robert permaneceu presente enquanto os procedimentos concluíam. Sua expressão era controlada, indecifrável. A raiva que alimentou o confronto havia se transferido para a estrutura e a lei. O que começou como um luto pessoal agora avançava através de canais oficiais. Edward foi posto sob custódia sem espetáculo. Não houve palavras finais dramáticas nem resistência. Apenas o reconhecimento silencioso de que seu status havia mudado. Seu nome foi registrado. Seus direitos foram lidos. As portas se fecharam atrás dele. A sala se esvaziou gradualmente. As testemunhas se dispersaram em silêncio, ainda processando o que haviam visto. As conversas foram retomadas em tons baixos. A atmosfera se sentiu alterada, mais pesada, mais resoluta. Vanessa manteve-se à parte, chocada e exposta. A certeza que uma vez projetou havia se dissolvido completamente. Foi escoltada brevemente, informada novamente dos próximos passos. Seus protestos careciam de convicção. O futuro que assumia seguro agora parecia instável e incerto. O detetive Moore completou a documentação inicial e coordenou a fase seguinte do caso. A jurisdição foi confirmada. A evidência foi assegurada. A investigação avançou sem demora. Para Robert, a prisão tinha um significado além da autoridade. Não foi vingança. Foi prestação de contas. Foi o reconhecimento formal de que a negligência e a indiferença não seriam ignoradas, independentemente da riqueza ou da influência. No hospital, Isabella permaneceu em silêncio.
A prisão não restaurou o que foi perdido, não apagou a dor, mas confirmou que o abandono seria abordado e que a verdade não seria enterrada. A prisão colocou tudo em movimento. O caso agora estava ativo. O resultado seria determinado pela lei. Edward Kane foi colocado em detenção temporária à espera de investigação. A instalação era controlada e austera, projetada para eliminar privilégios e comprimir o tempo em rotina. As luzes seguiam um horário, as portas abriam e fechavam com regularidade mecânica. O ambiente impunha quietude. Para Edward, a transição abrupta o despojou de influência e certeza. Não havia assistentes, nem ligações sob demanda, nem espaços curados. Cada hora era registrada, cada movimento observado, cada solicitação filtrada através do procedimento. O detetive Daniel Moore conduziu o interrogatório com disciplina metódica. Começou revisando os direitos e estabelecendo limites. Depois, passou diretamente às linhas do tempo. As perguntas eram precisas e incrementais. Foi pedido a Edward que prestasse contas de seu paradeiro, comunicações e decisões durante as horas que cercaram a hospitalização de Isabella Carter. Respondeu cuidadosamente, evitando compromissos, matizando declarações e redirecionando a responsabilidade. Moore não interrompeu. Permitiu que o registro acumulasse peso através da coerência em vez do confronto. Os arquivos do hospital foram recuperados e cotejados. Os registros de admissão, as tabelas de monitoramento, as notas de enfermagem e os relatórios médicos alinharam-se com os históricos de chamadas e os dados de localização. Cada fonte foi verificada de forma independente. O processo reduziu a incerteza ao sobrepor documentação. Quando os tempos foram comparados, surgiram padrões. Quando apareceram lacunas, foram reduzidas sob corroboração. A linha do tempo montada tornou-se coerente e difícil de disputar. O Dr. Ethan Brooks testemunhou como perito médico. Descreveu a progressão da condição de Isabella utilizando linguagem clínica e limites documentados. Explicou quando o risco aumentou e quando a presença imediata se tornou crítica. Seu testemunho baseou-se em observações registradas, sinais vitais e protocolos de tratamento. Gráficos e assinaturas respaldavam cada declaração. O relatório médico manteve-se firme, independente do motivo ou da interpretação. A enfermeira Linda Parker confirmou carimbos de tempo precisos. Ela detalhou repetidas tentativas de contatar Edward e notou a ausência de resposta. Seu testemunho focou no procedimento e na documentação. Identificou quando as chamadas foram realizadas, como as mensagens foram registradas e que ações seguiram a falta de resposta. Ela não inferiu intenção. Confirmou fatos que haviam sido registrados de forma contemporânea. Juntos, os testemunhos estabeleceram uma clara cadeia de negligência. As comunicações perdidas alinharam-se com janelas críticas. Os atrasos se correlacionaram com a escalada. A narrativa já não dependia apenas da lembrança. Foi respaldada por registros criados em tempo real por profissionais independentes que realizavam tarefas padrão. Edward negou a responsabilidade, enquadrou sua ausência como um mal-entendido e enfatizou a delegação. Afirmou que outros eram capazes e estavam presentes, e que nenhuma diretiva explícita exigia sua assistência. Suas declarações foram cautelosas e calculadas. O detetive Moore notou inconsistências sem editorializar. O contraste entre a afirmação e o registro foi permitido que se sustentasse por si mesmo. A defesa apresentou argumentos de refutação. Questionaram a causalidade, sugeriram explicações alternativas para o atraso e tentaram diluir a importância do momento.
Cada ponto foi abordado através de documentação. Quando um argumento citou incerteza, um registro a reduziu. Quando um argumento implicou discrição, o protocolo a restringiu. As refutações perderam força à medida que a evidência se acumulava. A cobertura midiática se intensificou. Os repórteres seguiram de perto os acontecimentos, focando no contraste entre a imagem anterior de Edward e seu estado atual. Os comentários focaram na prestação de contas e no privilégio. O caso tornou-se um ponto de referência para uma discussão pública mais ampla. A cobertura se expandiu além de eventos individuais para os sistemas que os registraram. Vanessa Moore buscou distanciar-se da investigação, rejeitou entrevistas e limitou suas aparições. Seus movimentos foram monitorados. As tentativas de minimizar a associação foram documentadas através de rastros digitais e declarações de testemunhas. O esforço para evadir a atenção levantou perguntas adicionais e provocou uma revisão mais minuciosa. A evidência continuou a se acumular. Os registros digitais, a documentação hospitalar e as declarações juramentadas reforçaram-se mutuamente. A linha do tempo se ajustou. As ambiguidades aparentes foram resolvidas em sequência. A margem para a dúvida reduziu-se constantemente. À medida que aumentava a corroboração, os promotores prepararam acusações formais. Revisaram o expediente compilado, prestando atenção à clareza e à ordem. Cada acusação proposta foi avaliada contra limites probatórios. Foram preparados rascunhos de acusações com ênfase na sequência e na prova, em vez de floreios narrativos. A estratégia focou em apresentar os fatos de uma maneira resistente à distração. Robert Carter supervisionou o processo dentro da autoridade adequada. Não interveio no interrogatório nem na análise. A supervisão substituiu a emoção. Seu papel era assegurar que o procedimento fosse respeitado e os limites mantidos. A investigação permaneceu intacta e isolada de influências. A influência de Edward diminuiu com cada revisão. As negações enfraqueceram à medida que surgiam contradições. A detenção temporária tornou-se mais restritiva após avaliações atualizadas. O acesso foi restringido. As comunicações foram limitadas. O ambiente reforçou a consequência. A influência já não moldava o resultado. O processo, sim. A investigação entrou em uma fase mais dura. As revisões tornaram-se mais frequentes. As solicitações foram escrutinadas. O ritmo do confinamento assentou-se na rotina. Para Edward, o tempo já não se movia por decisão, mas por horário. O peso da detenção prolongada tornou-se ineludível. O detetive Moore finalizou os resumos provisórios e coordenou os seguintes passos. A jurisdição foi confirmada. A evidência foi assegurada. As listas de testemunhas foram refinadas. O caso avançou sem pausa. Cada ação seguiu o protocolo e deixou um registro. No hospital, Isabella Carter manteve-se informada através de seu advogado. As atualizações foram factuais e medidas. A investigação não prometia restauração. Confirmou o reconhecimento. O processo reconheceu a ausência e a consequência sem espetáculo. O interesse público manteve-se alto. Os comentários seguiram cada apresentação e data de audiência. O foco manteve-se na documentação e na prestação de contas. A narrativa passou da conjectura ao registro. À medida que passavam os dias, o expediente se expandiu. As referências cruzadas fecharam as lacunas restantes. A evidência compilada apresentou um relato consistente. A investigação avançou para procedimentos formais, com um impulso que não dependia da emoção ou da pressão. O status de Edward mudou na prática, não meramente de nome.
A detenção temporária endureceu em confinamento sustentado. O ambiente comunicava a inevitabilidade através da rotina. Cada passo reforçou que o processo havia superado a negociação. O caso progrediu de forma decisiva. Edward Kane entrou em uma fase severa de confinamento temporário. Edward Kane permaneceu na unidade de detenção, separado do mundo exterior por muros de concreto, portas fechadas e controles rotineiros que nunca mudavam. O espaço era funcional e frio. Não havia adaptações para o status ou a reputação. A iluminação uniforme apagava qualquer noção do tempo. As horas passavam sem marcadores. Para Edward, este ambiente era do desconhecido e profundamente inquietante. O controle havia sido substituído pela obediência. O silêncio havia substituído a influência. Os interrogatórios continuaram regularmente. Edward era trazido, interrogado, devolvido e questionado de novo. O padrão era deliberado. Cada sessão revisava cronogramas, comunicações e decisões já documentadas. A repetição não pretendia extrair novos fatos, mas testar a coerência. Cada resposta era medida contra os registros. Cada hesitação era anotada. Edward ajustava suas respostas cuidadosamente, mas a tensão era notável. O processo o estava esgotando. A autoridade na qual uma vez confiou já não funcionava. Os títulos não tinham peso. O reconhecimento de seu nome não lhe valia respeito. As solicitações eram geridas segundo o procedimento, não a influência. Edward aprendeu rapidamente que a confiança não alterava os resultados. As regras eram fixas. As decisões eram finais. A constatação o inquietou mais que o confinamento físico. Outros detentos o reconheceram. A notícia havia viajado mais rápido do que o esperado. Sussurros o seguiam pelos corredores. Os olhares demoravam mais do que o conforto permitia. Algumas reações eram de curiosidade, outras eram abertamente desdenhosas. Edward sentiu-se exposto de uma maneira que nunca antes havia experimentado. O anonimato que ele assumiu, que a detenção lhe proporcionaria, não existia. O desprezo tornou-se evidente. As conversas paravam quando entrava em espaços compartilhados. A risada o seguia quando ia embora. Ninguém lhe ofereceu ajuda. Ninguém reconheceu sua presença com neutralidade. A mensagem era tácita, mas inconfundível. Não era admirado, não era temido, era julgado. Houve momentos de confronto. Nada dramático. Sem sangue, sem caos. Apenas lembretes deliberados de sua posição. Um empurrão para estabelecer espaço. Um comentário projetado para humilhar. Um olhar sustentado por tempo demais. Edward entendeu o aviso. Retirou-se em si mesmo, evitando o contato visual, limitando o movimento, aprendendo rapidamente como passar despercebido. Pela primeira vez, o medo apoderou-se dele. Não o medo abstrato das consequências, mas o medo imediato da vulnerabilidade. Edward percebeu que não podia controlar o ambiente, não podia negociar, não podia mandar. As paredes não respondiam à autoridade. As pessoas não respondiam à reputação. O medo tornou-se uma presença constante, silenciosa, mas persistente. Vanessa Moore foi intimada de novo para um interrogatório adicional. A intimação interrompeu a narrativa que havia tentado construir. Sua confiança fraturou. Chegou visivelmente inquieta, sua compostura tensa. As perguntas focaram nos padrões de comunicação, no momento e na consciência. O alcance da investigação expandiu-se além de suas expectativas. À medida que o interrogatório continuava, Vanessa começou a entrar em pânico. Suas respostas mudaram. Contradisse a si mesma.
As tentativas de se distanciar de Edward tornaram-se menos coerentes. Os investigadores anotaram as mudanças cuidadosamente. Cada inconsistência adicionava pressão. A constatação de que o escrutínio estava aumentando a inquietou profundamente. Dentro da detenção, Edward percebeu as consequências sociais que se desenrolavam além dos muros. Os privilégios que antes eram dados como certos desapareceram. As redes de apoio dissolveram-se silenciosamente. Os associados distanciaram-se. As mensagens pararam de chegar. O isolamento estendeu-se além do confinamento físico. Sua posição social erodiu em tempo real. As desculpas desmoronaram sob a repetição. Cada justificativa enfraqueceu ao ser examinada de novo. A linguagem do mal-entendido perdeu credibilidade. Edward reconheceu que suas defesas já não o protegiam. O sistema não respondia à persuasão. Respondia à documentação. Os promotores finalizaram a acusação. As acusações foram revisadas linha por linha. A evidência foi organizada em sequência. Cada acusação estava apoiada por registros e testemunhos. A preparação foi metódica e minuciosa. Não havia urgência, apenas certeza. Foi fixada uma data de julgamento. A informação foi entregue formalmente e sem comentários. O calendário avançou. O processo passou da investigação à adjudicação. A estrutura era clara. A fase seguinte era inevitável. No hospital, Isabella Carter preparou-se mentalmente. Ela não compareceu aos procedimentos. Focou na estabilidade e na recuperação. A informação chegou a ela através de seu advogado. Cada atualização era factual. Cada confirmação tinha peso. Ouviu em silêncio e reconheceu o que era necessário. A preparação substituiu a reação. Na detenção, Edward absorveu a realidade do que o esperava. O medo não desapareceu. Assentou-se. O ambiente o reforçava diariamente. A rotina tornou-se um lembrete das consequências. A ausência de privilégios tornou-se permanente. O tempo já não parecia abstrato. Parecia pesado. A situação de Vanessa deteriorou-se ainda mais à medida que continuava o escrutínio. Suas tentativas de controlar a percepção fracassaram. A pressão expôs lacunas que não podia fechar. O pânico substituiu a estratégia. O silêncio substituiu a confiança. O caminho a seguir estava definido. A investigação concluiu. As acusações foram finalizadas. Datas fixadas. A preparação começou por todos os lados. Não restavam atalhos. Não restavam narrativas para manipular. Tudo se movia para um único ponto. A fase de detenção havia feito seu trabalho. Todos os caminhos agora conduziam à sala do tribunal. O tribunal abriu ao público cedo naquela manhã. Cada banco estava cheio muito antes de o juiz entrar. Os repórteres estavam de pé, em silêncio ao longo das paredes. As câmeras estavam posicionadas do lado de fora, esperando o momento em que as portas se abririam de novo. Dentro da sala, o ar parecia pesado, como se cada pessoa presente entendesse que esta audiência decidiria tudo. Não havia barulho, nem conversa casual, apenas uma antecipação contida. Isabella Carter entrou com apoio médico. Ela moveu-se lentamente, guiada por uma enfermeira ao seu lado. Seu rosto estava pálido, mas firme. Ela não olhou para Edward Kane quando tomou seu assento. Sua concentração manteve-se para frente, fixa na bancada, como se extraísse força da estrutura da própria sala. O silêncio aprofundou-se à medida que as pessoas reconheceram sua presença e compreenderam o peso do que ela havia suportado. Quando foi pedido a Isabella que falasse, ela não se apressou. Ela descreveu o abandono claramente, sem emoção exagerada para causar efeito. Falou da cama de hospital,
do quarto vazio e do silêncio que se seguiu. Explicou como nenhuma ligação chegou, como nenhuma mensagem chegou, e como percebeu que havia sido deixada sozinha no momento em que mais precisava de ajuda. Sua voz manteve-se controlada. Essa contenção tinha mais força do que a raiva jamais poderia ter. O Dr. Ethan Brooks foi chamado a seguir. Ele apresentou as descobertas médicas em linguagem precisa. Explicou a linha do tempo, a condição da gravidez e as consequências do atendimento demorado. Seu testemunho focou nos fatos, documentados claramente nos registros do hospital. Confirmou que a ausência do marido durante esse período crítico foi registrada e anotada pela equipe. A sala permaneceu imóvel enquanto cada detalhe era exposto. A enfermeira Linda Parker seguiu. Ela confirmou os eventos daquela noite. Descreveu ter perguntado por Edward Kane, ter tentado contatá-lo e ter documentado a falta de resposta. Falou com cuidado, consciente de que seu papel não era emocional, mas factual. Sua confirmação coincidiu exatamente com os registros médicos. Não houve inconsistências. Seu testemunho reforçou o padrão já estabelecido. O promotor depois apresentou o argumento. Cada ponto foi estruturado logicamente. A linha do tempo foi mostrada claramente. A evidência foi introduzida passo a passo. Registros telefônicos, registros de hospital e relatórios escritos foram mostrados ao tribunal. O promotor não levantou a voz. A força do caso não exigia teatralidade. O argumento focou na responsabilidade, na omissão e na consequência. O tribunal ouviu sem interrupção. Edward Kane já não discutiu. Sua postura havia mudado. A confiança que uma vez mostrou havia ido embora. Evitou o contato visual com o juiz e o júri. Quando seu advogado tentou uma breve resposta, esta careceu de força. As defesas anteriores haviam desmoronado sob o peso da evidência. Não havia nada novo a introduzir. O silêncio substituiu a negação. Vanessa Moore permaneceu em silêncio. Ela não olhou para o banco das testemunhas. Sua presença foi notada, mas ela não ofereceu nenhuma declaração. O contraste entre seu comportamento público anterior e seu silêncio no tribunal foi surpreendente. A ausência de palavras falou claramente aos observadores na sala. A evidência foi reproduzida na tela. O tribunal ficou ainda mais silencioso. Cada registro apareceu em sequência. Carimbos de tempo, assinaturas e registros alinharam-se sem contradição. Não restaram lacunas. A apresentação concluiu sem comentários. O material sustentou-se por si mesmo. O juiz fez uma pausa para considerar o caso. A sala esperou. Ninguém se moveu. A pausa pareceu deliberada, não incerta. Quando o juiz voltou a falar, a decisão foi clara. O veredito foi pronunciado com calma e firmeza. Edward Kane foi declarado culpado. A sentença abordou tanto o ato quanto a omissão. A responsabilidade foi definida explicitamente. Edward recebeu uma sentença de prisão. Os oficiais do tribunal aproximaram-se dele imediatamente. Algemas foram colocadas em seus pulsos. Ele não resistiu. O som do metal fechando marcou a finalidade da decisão. Foi escoltado para fora do tribunal, sem incidentes. As câmeras do lado de fora capturaram o momento enquanto era levado. Isabela permaneceu sentada. Ela não reagiu exteriormente. Sua expressão não mudou. A ausência de alívio visível não sugeriu vazio, mas resolução. A justiça não havia apagado o que ela perdeu, mas o havia reconhecido. Esse reconhecimento importava. Enquanto o tribunal começou a esvaziar, a atmosfera mudou. As conversas foram retomadas em voz baixa. Os repórteres saíram rapidamente. Lá fora, a história se espalhou imediatamente. Dentro, o peso se levantou lentamente. A transição estava completa.
A justiça havia sido estabelecida. Edward Kane sentava-se em uma cela estreita onde o tempo já não lhe pertencia. O ruído da influência e os aplausos que uma vez seguiam seu nome haviam desaparecido por completo. Dentro do centro penitenciário, ele era apenas outro detento com um número costurado em seu uniforme. Não havia assistentes, nem advogados sussurrando estratégias, nem portas que se abrissem ao seu comando. Sua carreira havia terminado não apenas com manchetes de escândalo, mas com silêncio. Cada manhã seguia a mesma rotina. Cada noite terminava da mesma maneira. O poder que uma vez acreditou permanente havia ido embora, e nada restava que pudesse restaurá-lo. Fora desses muros, Vanessa Moore enfrentava uma sentença diferente. Ela não estava atrás das grades. No entanto, estava isolada do mundo que havia perseguido tão agressivamente. As convites pararam de chegar. As mensagens ficaram sem resposta. As pessoas que uma vez sorriram junto a ela em fotografias, agora evitavam seu nome. Online, sua imagem mudou da admiração ao desprezo. Os círculos sociais que uma vez recompensaram sua ambição tornaram-se frios. Ela aprendeu que o status sem confiança não tinha fundamento. O que ela perdeu não se media em anos, mas em isolamento. Isabella Carter começou uma jornada mais tranquila. A recuperação não significava esquecer. Significava aprender a viver junto à perda sem permitir que a destruísse. Frequentava sessões de terapia regularmente, sentando-se frente a profissionais que a ajudaram a dar estrutura a uma dor que uma vez pareceu interminável. Falou sobre o medo, sobre a traição, sobre o momento em que seu futuro se fraturou. Cada sessão era exaustiva, mas necessária. A cura não apagou o luto, mas abriu espaço para respirar de novo, passo a passo. Recuperou o controle sobre seus pensamentos e seu corpo. Robert Carter nunca deixou sua filha durante esse processo. A levou às consultas quando precisava de apoio. Esperou fora dos consultórios quando a privacidade era necessária. Ouviu quando as palavras vinham lentamente. Como pai, havia aprendido que a força nem sempre era ação. Às vezes era presença. Já não falava de vingança ou justiça. Esses capítulos haviam sido fechados. O que importava agora era a estabilidade, e ele se dedicou a proteger esse frágil equilíbrio. Com o tempo, a família encontrou um ritmo que já não girava em torno da crise. As refeições voltaram a ser rotina, e as conversas retornaram a temas cotidianos. O riso apareceu com cautela, depois mais livremente. O lar já não parecia apenas um lugar de luto. Tornou-se um espaço onde a reconstrução era possível. O luto não desapareceu, mas deixou de controlar cada momento. Uma tarde, Isabella pediu para visitar o cemitério sozinha. Robert respeitou o pedido, embora a seguisse à distância. A tumba era modesta, marcada com uma simples lápide. Ela se ajoelhou lentamente e colocou flores brancas em sua base. Suas mãos tremiam, mas sua respiração manteve-se constante. A perda ainda doía. No entanto, já não a destroçava. Sussurrou palavras destinadas apenas para a criança que nunca segurou. Não havia raiva em sua voz, apenas tristeza, amor e despedida. Falou de arrependimento, de esperança e da promessa de que a justiça não havia sido ignorada. O vento moveu-se suavemente entre as árvores, como se reconhecesse sua presença. Atrás dela, Robert permaneceu em silêncio. Não interrompeu. Não ofereceu consolo cedo demais. Entendeu que este momento pertencia inteiramente a ela. Sua expressão já não mostrava raiva. A fúria que uma vez o impulsionou havia se dissolvido em resolução e paz. A justiça havia sido feita. A violência já não tinha lugar em seu coração. Quando Isabella se levantou, não olhou para trás de imediato.
fechou os olhos e respirou profundamente. Pela primeira vez, o peso em seu peito não parecia insuportável. Virou-se para o caminho à frente, sabendo que não seria fácil, mas também sabendo que era capaz de percorrê-lo. O sol baixou lentamente, projetando uma luz suave sobre o cemitério. O dia não terminou dramaticamente. Desvaneceu-se em silêncio, como frequentemente deveriam os finais. Não havia vitória para celebrar, nem perda para reviver naquele momento. Apenas aceitação. Edward Kane permaneceu confinado, despojado de identidade e ambição. Vanessa Moore viveu nas margens que uma vez temeu. Isabella Carter escolheu a cura sobre a amargura. Robert Carter escolheu a proteção sobre a raiva. Cada consequência se assentou onde devia. A história não concluiu com felicidade no sentido tradicional. Concluiu com o equilíbrio restaurado. O que não pôde ser salvo foi lamentado. O que pôde ser protegido foi defendido. A lei havia feito sua parte, e o resto pertencia à vida mesma. Isabella deu uma última olhada na tumba antes de ir embora. Não prometeu milagres, nem fingiu uma força que não sentia. Apenas prometeu honestidade. Viveria, lembraria, seguiria em frente. Enquanto pai e filha se afastavam juntos, o círculo se fechou. A justiça não havia devolvido o que foi perdido, mas assegurou que a verdade não fosse enterrada junto a isso. Não haviam salvado a criança, mas haviam preservado a justiça.